Pedro Moreira está de olho lá em Brasília. Daniel Vorcaro, que continua preso lá na capital federal. Daqui a pouco a gente conversa mais. Pedro, tenho aqui já Theo Cury ao meu lado, nosso analista. Mais uma vez, bom dia, Theo. Tudo bem, Carol? Bom dia para você. Ótima semana para todo mundo. Bora começar essa semana, mais uma semana que promete ser movimentada devido ao caso Master. No Supremo Tribunal Federal, teremos segunda turma reunida para julgar essa decisão do ministro André Mendonça. Até então, uma decisão monocrática e que precisa ser referendada pelos outros ministros da Corte, Theo. Sim, ele mandou como uma forma de buscar respaldo dos demais colegas, principalmente depois de todo o desgaste que o Supremo Tribunal Federal passou durante a relatoria do ministro Dias Toffoli na condução dessa investigação. Não necessariamente esse caso precisaria ser enviado para a turma. Mas já que foi. E diante de tudo que aconteceu, acho que esse é o mais importante, diante de tudo que aconteceu no passado, o ministro decidiu buscar também o respaldo dos demais colegas para trazer essa unidade para a decisão. Então, toma a decisão individual, a decisão, obviamente, está valendo, mas submete ela à segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Um julgamento que começa na sexta-feira, dura uma semana, porque ele vai acontecer no plenário virtual da segunda turma do STF e vai contar com a participação de, entre outras pessoas, o próprio ministro Dias Toffoli. Como o Toffoli não se declarou impedido, não foi declarado também suspeito no âmbito desse processo, ele se afastou por iniciativa própria, mas obviamente depois de uma pressão externa e interna muito grande, mas como não houve suspeição e não houve impedimento, ele não tem nenhum obstáculo para que ele participe do julgamento, não há nenhum obstáculo legal. Literalmente não há nenhum impedimento para que ele participe do julgamento. Se ele se declarasse no passado impedido ou suspeito, aí sim, ele não poderia participar. Como não o fez, ele pode participar e a tendência é de que ele participe do julgamento de sexta-feira e a tendência lá no Supremo Tribunal Federal, pelo menos nesse momento, é de que a decisão seja referendada pelos ministros. Procuradoria-Geral da República também será ouvida nesse julgamento, Theo? A Procuradoria-Geral da República, que foi contrária ali atrás, deve enviar um parecer, deve enviar uma manifestação. A Procuradoria ela foi contrária à deflagração da operação. Teve toda aquela discussão pública. Depois o Caio Junqueira trouxe uma avaliação da Procuradoria, do Procurador-Geral Paulo Gonet, rebatendo as críticas feitas por André Mendonça na decisão dele que autorizou a operação da Polícia Federal e as medidas cautelares, entre elas a prisão do Daniel Vorcaro, do Zé, enfim, de outras pessoas também. Então, expectativa para como a Procuradoria vai se manifestar diante do que aconteceu ali atrás e desses novos desdobramentos também no julgamento. É interessante observar, claro, então, como será o voto do ministro Dias Toffoli, que até então era o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, também essa manifestação da Procuradoria-Geral da República e, Theo Cury, do colegiado como um todo, porque é a primeira vez que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir sobre o caso Master. Até então, o que acompanhávamos eram decisões monocráticas, tanto do Dias Toffoli, quando então estava na relatoria do caso, quanto agora do ministro André Mendonça. Perfeito, esse é um ponto importantíssimo para ver de que maneira a turma vai ditar o ritmo dessa investigação junto com o ministro, porque o que a gente tinha visto até então, de fato, eram decisões individuais, decisões monocráticas, não só do ministro Dias Toffoli, isso a gente acompanhou por 2 meses, mas mais recentemente do ministro André Mendonça, que assumiu a relatoria dessa investigação, proferiu uma série de decisões e agora submete a mais importante delas, a que levou o Daniel Vorcaro para a prisão e que congelou um volume muito grande de recursos financeiros desse suposto esquema criminoso. Tudo isso vai ser levado para a discussão, não é uma discussão propriamente dita, porque vai acontecer no plenário virtual, não há debate, não há essa troca de ideias entre os ministros, mas vai ser a primeira vez que o colegiado, essa segunda turma do Supremo, vai dar uma palavra, vai se posicionar a respeito da decisão de um ministro que está à frente da relatoria dessa investigação. Vão participar, para além do André Mendonça e do Dias Toffoli, o Cássio Nunes Marques, o Gilmar Mendes e o Luiz Fux. São 5 ministros que fazem parte dessa segunda turma.